Agora sim, estamos devidamente ao vivo, diretamente na nossa página do Facebook, facebook.com/programa Peladeiros, para quem quiser nos acompanhar aí com 2 L's, curta a página, comente a live, tá olhando aí pra live e curta, interaja com a gente. Vamos começar apresentando quem está aqui junto comigo. Lurian não esteve aqui na semana passada, no primeiro live. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Gregory. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se alguém sabe me dizer se o pacote do Premiere é mais barato na Série B ou não. É o mesmo preço, cara. Eu sei que eu já passei por isso. Então não vai ter Tá vantagem. me quebrando as minhas piadas do Twitter. Né? Gregory, boa tarde. Tamo aí, né? Agora, a partir do ano que vem, se o Inter cair, só vou comentar sobre série, filme e Fórmula 1. Só isso. E rugby. Não, rugby eu não conheço muito. Rugby é bem legal. Eu não quero mais futebol. Só Fórmula 1 rugby também é legal também, cara. Ano que vem vai tá 10. Vamos começar falando de Campeonato Brasileiro, então, que vocês já deram a introdução falando de Série B do ano que vem. O time gaúcho que voltou para a zona de rebaixamento nessa rodada, o Inter acabou derrotado pelo Palmeiras pelo placar de 1-0 e devido à heróica vitória do Vitória para o Atlético Paranaense, o Inter voltou para o 17º lugar. O que vocês acharam da atuação do Marinho do Vitória no jogo contra o Atlético Paranaense? Eu vim aqui para falar sobre o Inter, né? Mas já que tu perguntou sobre o Marinho, eu acho que ele é o melhor jogador do Vitória na temporada, né? Sem nenhuma dúvida. No período que ele ficou fora, o Vitória acho que perdeu 4 partidas consecutivas. O Marinho machucou no jogo contra o Grêmio, que o Grêmio ganhou 1-0 lá e depois o Vitória caiu bastante. E desde então ele voltou semana passada, fez o gol de empate contra o Fluminense no Maracanã. Roubaram a vitória. E depois destruiu o jogo contra o Atlético Paranaense, né? A gente até torceu por mais uma lesãozinha muscular do Marinho aí pra ver se o Inter se salvava, mas o tá Vitória difícil. Que saiu ganhando com o gol do Marinho, tomou a virada 2 do Pablo, depois o Marinho deu uma assistência e fez o gol da vitória. É o Pablo do Arrocha, não? Não, do Atlético Paranaense. Se fosse o do Arrocha, então... Começou bem. Falando então do Inter, com boas hoje, o Lurian veio aqui pra falar do Inter. O Inter foi derrotado pelo Palmeiras 1-0, o gol do Cleiton Xavier, ainda no primeiro tempo. Famosa lei do ex, pegando forte dessa vez. A gente podia ter colocado o Leandro Almeida, né, pra tentar a lei do ex. Mas eles botaram o Alexandre também, não deu certo. Não, daí a gente ia perder do mesmo jeito. O que achou do jogo do Inter? O Inter que mais uma vez não jogou mal e voltou a perder. Mas mais uma partida. Jogar mal, não sei, né? Porque o Palmeiras também não foi tão bem, né? Pelo amor de Deus, que timezinho do Palmeiras não jogou nada. É um timezinho que vai ser campeão, mas que não tem um bom desempenho, né? Pra quem cobra resultado e desempenho ao mesmo tempo, o Palmeiras não tem. Eu acho que não seja necessário resultado e desempenho ao mesmo tempo. Porque é que daqui a 5 anos a gente vai lembrar o título do Palmeiras, né? Não um grande futebol que o Palmeiras tem jogado. Exatamente, assim. Mas é um título, mas é mais uma taça no armário, do mesmo jeito. Bruno, você lembra aí dos times do Grêmio que ganhou o Não, o Bruno lembra de vários times que jogaram bem, mas não lembra de nenhum que ficou campeão. Times que jogaram bem sim, mas o Palmeiras, ele tentou só no jogo aéreo contra o Inter, né? A gente não conseguiu ver nada demais criado, assim, digamos, pelo Palmeiras. No meu ponto de ver, pelo menos, o Inter não jogou mal. Teve uma chance, inclusive, com o Anderson no primeiro tempo. Mas eu arrisco a dizer que o Inter já entrou condenado nessa partida por causa dos erros do seu treinador, né? Tirar o William da sua posição original para improvisar. E desde que ele começou essas improvisações, que o Inter não venceu mais. Desde que o Seijas foi arquivado, não participou. Não, o Seijas eu não entendo. O Diego subiu da base e tem mais moral que já entrou, já foi queimado. E agora... numa fogueira, né? Entrou meio Abel Braga ali numa fogueira. E o William é um dos melhores jogadores do time do Inter, mas acho que ele não poderia jogar fora da posição dele, que é a lateral, apesar que ele não foi mal jogando no meio. Eu vi os números que o pessoal andou compartilhando aí, que o Seijas, ele é quase em todos os quesitos, ele é melhor que o William no meio, só contando os jogos que o William jogou no meio. Mas alguém me explica... Então não dá pra... Então imagina a comparação entre o Seijas e o Alex. Não tem. Mas alguém me explica por que começou a dar um pouquinho certo com o Ceará na esquerda e o William na direita e ele mudou? Porque a SWAT colorada e o treinador que foi contratado por eles não quer ver o Inter vencer. O Pífero deu uma entrevista que o Pífero falou que ele perguntou pro Roth se estava tudo bem com o psicológico e o Roth disse que sim, mas ele achava que não. Pra ver o nível de entendimento entre a direção colorada e o treinador, né? A gente tem o exemplo mais claro quando o Inter tava ganhando do Atlético Mineiro lá. Ou até quando tava empatando, tinha a chance de fazer um gol e se classificar. Tava 2-1. E aí quem é que entra no banco? Quem é que entra no segundo tempo? Ariel. O Andrigo e o Ariel.
Os 2 jogadores que vinham de lesão, sem nenhum ritmo de jogo, E o Seiras não. e o Serras no banco. Agora o Serras também tem esse ritmo de jogo, também não joga nunca. É. O Serras que pediu pra não ser convocado pela seleção Sim, venezuelana, né? Ele Pra vai acabar ajudar, se queimando com pra, a aju- Venezuela, pra não vai ajudar entrar. o Inter e... Ele perguntou pro Celso Roth se ele quer ajuda ou não. Não. Faltou só isso, eu acho. Não, e o pior é que, por exemplo, a derrota do Inter já era né, vista já no jogo contra o Palmeiras. Então que jogasse pelo menos pra frente, marcando em cima, tentasse fazer algo diferente ao invés de buscar só o empate, jogar fechado atrás. O Inter, O Inter tem que jogar com um nos franco-atirador. nos jogos com o Celso Roth, fora de casa, o Inter joga por uma bola, né? Pra ver se consegue um empate Esse é ou o um Grêmio golzinho, não- um tá golzinho espírita. E tá dando errado, né? E fez 2 pontos de 21 possíveis, né? Então Tem quer que- dizer que alguma coisa Esse tá é o bem Paulo errada. Tuori. Tem que mudar essa forma de jogar aí, senão vai acabar Porque caindo o aí. Inter provavelmente vai precisar buscar pelo menos um empate fora de casa É. pra garantir a permanência na O Série Inter A. que tem 38 pontos, tá em 17 com 38, o Vitória tá à frente com 39 pontos. Na teoria são 45 pontos que salvam, com isso o Inter ainda tem 2 jogos Aumentou, em né? casa. A gente tava 44, agora parece que precisa 45. Porque É. todo mundo venceu nessa rodada, menos o Inter. Até o Sport venceu. E daí o Inter ainda tem 2 jogos fora de casa, contra Corinthians e Fluminense na última Na rodada. última rodada. E um empate, pelo menos, ou no Itaquerão, ou aonde quer que o Flu mande o jogo, deve ser no Maracanã, teria que acontecer. Mas tudo isso contando que o Inter vai vencer os 2 jogos em casa. Se tropeçar num desses aí, O Inter ainda em casa tem a Ponte Preta na próxima rodada, que é daqui a 12 dias por causa da parada. 11 dias, 11 eu dias. E depois tem o Cruzeiro ainda, do nosso querido Rafael Sobes, Mano Menezes. não, o Sobs não vai fazer um gol no Inter de novo. Não, eu me recuso a Ah, acreditar. mas o Mano Menezes vai botar o time pra... Não, o Mano ano Vai. passado já treinou o Cruzeiro contra o Inter na última rodada e o Inter venceu do mesmo jeito. Mas no passado o Pifro não tinha Não, tentado já ele, né? tinha, já tinha. Já? Já. Já tinha, já. Aí o Vitinho Já tinha foi... se queimado, é? Mitinho foi... Mitinho. Mas o pior de tudo pro torcedor colorado é que ele pega o simulador do Brasileirão, digamos, e vai olhar Não, os jogos não do pega Inter. mais. Não pega mais. É só Torcedor tu que pega, colorado, não simule mais A os gente, jogos. a gente só reza agora. É. É só rezar. Porque o Inter tem pela frente a Ponte Preta no próximo jogo em casa. A Ponte Preta vem de derrota pro Santos por 2-1 de virada. O Ponte- que vai acontecer nesse jogo é uma incógnita. Ponte Preta Como que que, o Inter vai entrar, quem que o Roth vai escalar, como que os caras vão atuar, pra quem leva fé na lei do ex, a Ponte Preta tem o Elton, né? Não Olha, se sabe. Olha só, o Luria tá invocando as cartas da... O da Elton lei do Paulista lá no banco, hein? É. E o Inter tá Fernando Bob, mas acho que tá machucado. Não, 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 não. A Ponte Preta que tá em 11º, perdeu as últimas 3 partidas, já tá meio... Ah, só então por o Inter vai perder. Tá só então, por né? meio Então- por 2017. então o Inter vai perder. Não, acho que empata, eu acho. Empata, é? Empate melancólico, que nem... que nem 4 pontos o Inter escapa? Se empatar todas? Não, Vai, Bruno, aí tu Não tu fez- escapa. Não escapa? Não. no mínimo 6. Se o Com 6 pontos, o Inter tem que torcer pra escapar. Com 6 ainda dá Com uma sete- respirada. Com 7 acho que escapa. É. E O 8. O Inter não, Não, escapa 8. com 4 pontos porque o Vitória ainda pega o Figueirense em casa. E o Palmeiras, E o, o Palmeiras o Vitória, campeão na última o rodada. Vitória pega, acho que o sub-12 do Palmeiras em casa. Porque o Palmeiras provavelmente garante o título na 36ª ou 37ª rodada. Bah, mas parabéns E pro Pifre, eu tenho que pegar uma calculadora aqui para ver se o Inter vai escapar ou não. Podia ser isso pro É título, né? complicado. É complicado ainda os conselheiros ainda. Talvez o Rogério Cima. Mas o Rogério Zimmermann, se fosse com o Medeiros, eu acho que ia tomar conta do Não vestiário sei se o Rogério Zimmermann tem... ali. O Medeiros, ele baseou o início da campanha política dele na promessa que em 2017 o Inter teria o Abel e o D'Alessandro de volta, né? Olha Ele só. disse que já teria um acerto com o D'Alessandro pra volta do empréstimo dele do River e também um acerto com o Abel já. Eu acho que o Dali não volta. Na Série B eu duvido muito ele voltar. Acho que nem na Série A, acho que não Tem que ver a situação do Dali. Não, na Série A ele volta, sim. volta. Não, acho que não. Falar um pouco do jogo do outro gaúcho, o Grêmio Já é campeão da Copa do de Brasil, né? férias do Brasileirão. Preguicinha de jogar Brasileirão. Virtual campeão da Copa do Brasil. O Grêmio ontem recebeu o Sport no jogo que fechou a 34ª rodada. Foi derrotado por 3-0, um show do Diego Souza, que devia ser 4 ainda, com uma bola na trave, que não entrou do Diego Souza, com um pênalti que o Kahneman cometeu e não foi, na minha opinião, não foi marcado. Nada deu certo pro Grêmio, né? O Grêmio é uma tragédia, a escalação já anunciava isso, uma escalação com Pedro Rocha, né? Negueba e Henrique Almeida, tu não espera nada demais no ataque. Tinha o Douglas ali de titular ainda, É que o Grêmio tá pensando Devido agora aos erros... na Copa do Brasil, né? E é bom ganhar essa Copa do Brasil, hein? Porque olha... Devido aos erros do meu time durante o ano, eu não me sinto na obrigação de obrigar o rival a ajudar o Inter. Então, Mas não tem, cara. Não tem que ajudar. Quem tem que se sim, ajudar é o Inter. o né? Inter vai cair por força...
Fez força pra fez cair, fora né? e força. Ele fez O Grêmio muita ganhou força. vamos esquecer que o Grêmio ganhou do Vitória lá, né? Mas voltando a Se falar o do Grêmio tivesse Grêmio, perdido pro Vitória imagina lá, a pressão que o Renato Gaúcho deve estar sofrendo pra montar a equipe pra final, né? O psicológico todo de estar 200 anos sem ganhar um título importante. Com relação a isso, eu acho Fala um pouco aí, que... o Renato falou ontem no Bem amigos. Bem Amigos que não tem essa de não entrar pra vencer, que o time dele sempre entra pra vencer, e uma coisa que ele falou também era verdade, que ele tinha que preservar alguns jogadores, como exemplo do Luan, do Michael. Olha o rodízio aí, hein? E eu tenho um jogador que é Olha muito que ano importante pra esse passado- elenco, e eu tô relutando a dizer que ele é muito importante, mas o Luan e o Michael principalmente jogaram mais de 20 jogos só no Brasileirão. Olha que ano passado teve um aí que poupou antes de uma decisão e se deu muito mal. Hein? Mas chegou na semifinal de uma Libertadores, hein? Mas não vamos Mas esquecer que o Atlético Mineiro fez a mesma coisa, né? O Atlético Mineiro preservou o Prato, preservou o Robinho, preservou uma galera contra o Curitiba fora e foi derrotado também por 2-0. Mas o Atlético Mineiro acho que já tá numa situação ali mais confortável que a do Grêmio. Ele já tem meio que uma vaga garantida ali, já não briga por título. O Grêmio, se não ganhar, tem que terminar o campeonato em sétimo, né? Porque daí abre o G7 e o Grêmio pega uma vaguinha na pré ali. Finalmente a taça sétimo lugar vai ter uma importância. Vai né? valer alguma coisa. No ano que o Inter não conquista ela, vai ter uma importância. É. Ah, mas o Grêmio já O conquistou In- já. O Inter, eu desejo que conquiste a taça 16º lugar. Ah, 16º. Já- Quinto, ficaria muito feliz quinto. Já dá pra levantar as mãos pro céu, mas... Tem um jogador nessa barca do Grêmio aí que foi poupado, nem relacionado, inclusive, Marcos? pro jogo, Ah, não. que é o Ramiro, que voltou a ser titular com o Renato e se tornando importante e meio que... E já teve gente nesse... Custa dizer isso, meio que fundamental. Já teve no esquema gente do nesse Ramiro. programa pedindo o Ramiro fora do Grêmio, hein? Não sei quem fui. Pois é. Assim, o Ramiro... As voltas como, que o mundo assim dá. como o Pedro Rocha, que muitos defendem ali na posição que deveria ser do Everton pela qualidade, mas o Pedro Rocha tem a questão da marcação, né? Que o Juliano fazia muito com a camisa do Grêmio, que o Ramiro faz do outro lado. E também acho, sim, que o Everton é um jogador que pode entrar no segundo tempo e decidir. Por exemplo, eu não vejo o Pedro Rocha entrando no segundo tempo pra mudar algum jogo que o Grêmio possa estar perdendo. Mas já o Everton, eu já vejo essa qualidade nele. Um jogador agudo, que chuta bastante a gol. Mas daí pra ser titular, já eu acho que não cabe nesse esquema do Renato. Esquema que todo mundo tem que marcar. Que até o Luan muda de posição com o Douglas Tá pra dando marcar. certo, não vamos mudar, né, galera? Não façam que nem o Celso Roth. Se tá dando certo, continua fazendo, não muda. Se tá dando certo, não pega o lateral e bota no meio. E bota o Jefferson titular. É verdade. Então na próxima rodada, que acontece só na quarta-feira que vem, dia 15... Dias 15 e 16. 15 e 16, o Grêmio joga na quinta-feira contra o São Paulo, E 17. no Morumbi. A rodada é aberta na terça-feira com a Fluminense e Dia Atlético 15, Paranaense. que é um feriado, né? Vai ser Fluminense Atlético Paranaense às 5 da tarde no Maracanã. Daí depois, quarta-feira, a gente tem Botafogo e Chapecoense, Curitiba e Santa Cruz, Figueirense e Corinthians. Curitiba, o jogo pra ganhar e acabou com chance de rebaixamento daí. Curitiba, se ganhar, vai a 45. 42 já é. Provavelmente vai ganhar do Santa Cruz. Figueirense já tá também, se rebaixado. perder, provavelmente já acabou. Acho que matematicamente ainda não. Não, mas eu acho que Mas- matematicamente a rodada pra rebaixar o América. Se não me O engano. América e Santa Cruz, os O dois América que e estão Santa lá Cruz pra podem trás. cair. O América pega o Flamengo em casa. O Sport enfrenta o Cruzeiro nesse jogo, que os dois já estão meio Meio salvos. escapes, né? Deve dar um empate aí. Aí na quinta-feira, dia 17 de novembro, tem São Paulo e Grêmio. Grêmio, não sei como é que vai ser escalado. Grêmio sem Penso que o com os Kahneman suspenso. Com os titulares e a volta do Wallace Reis Do Wallace Reis? pra zaga. Ah, sim. Não vai ser o Fred? Não, Wallace Reis. Na quinta tem o Santos jogo, e Vitória, um dos olha jogos aí. mais importantes do campeonato pro Inter, Santos e Vitória. Que se o Vitória aprontar aí, já dá pra fechar o caixão do Inter, eu acho. E se o Santos ganhar, também fica perto um pouco o Palmeiras, né? Se o Palmeiras chega Daí até... o Palmeiras pega o Atlético Mineiro fora. É. Que é o jogo que o Atlético Mineiro vencendo fica a 7 pontos do Palmeiras. Tendo 9 em Não disputa. dá mais, não dá mais. Não dá mais, mas pode ajudar o Santos, né? Se o Santos ganhar em casa, ele fica a 3 pontos do Palmeiras, E contando tem com a derrota do o Palmeiras. último jogo da rodada, na quinta às 21 horas, a Ponte Preta. 1.500.000 pessoas no Beira-Rio, mais ou menos. Ponte Preta veio até o Beira-Rio É, pegar só o Inter. só pra dizer pro Jogo um pouco. Carvalho aí que a torcida tá apoiando, né, o time. Só falta o time, o Não adianta ele SWAT, repetir. o Rote, apoiar, né? Ajudar Ele repetiu o discurso de que o time, a torcida precisa apoiar. A torcida tá fazendo a parte dela, Tá que não apoiando tá fazendo sempre. é o time. Não, e não é nenhum time... Eu acho que o time tá querendo sair da situação. É Quem que- não quer é o Rote e a SWAT colorada aí. Exatamente.
Então o assunto do Inter já passou, galera. Vamos bola pra frente. Não. Vamos pensar positivo. Não vejo a hora de acabar 2016. Que Vamos- ano desgraçado. Vamos falar de eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Tem jogão nessa semana, também na quarta, Na quinta-feira, quinta-feira. isso. de O noite. Brasil recebe a Argentina no Mineirão, no assombrado Mineirão. O Brasil joga contra a Argentina. Ah, já deu isso aí, eu acho, né? Mas no Chega. Mineirão... É o primeiro jogo do Brasil depois da Copa lá, hein? Mas Mas o Brasil chega, sempre, já. sempre vai bem no Mineirão contra a Argentina. Não é né? o mesmo treinador, não é o mesmo... Time, goleiro. time. Não, o goleiro atual não é o bicho também. Não, mas- não é o mesmo goleiro, tô dizendo. Eu não tô comparando os goleiros, tô só dizendo que não é o mesmo, sim. né? Não, mas Lateral não não é dá pra não dizer é que, também. que o Júlio César teve culpa no 7x1. Não dá pra Se dizer não que os fosse- jogadores tiveram se culpa. não Quem teve a fosse- culpa foi a CBF e... Não, alguns e o- e o alguns Fi- e o jogadores- Filipão. alguns jogadores- O Bernard teve culpa no Também, quem escala o Bernardo? É É o que eu tô aí dizendo. tá o principal Quem foi o culpado foi Quem a escala, CBF. quem escala o Davi e o Luiz? Quem e o escala Filipão. eles é o multicampeão da China. Quem escala o Davi Luiz? Foi o multicampeão da China. É. E então o Brasil, que está em primeiro lugar nas eliminatórias para a Copa com 21 pontos, recebe a Argentina. E a Argentina, que após a Bolívia ser punida pela FIFA, Bolívia que perdeu 6 pontos dos jogos contra Chile e Peru, a Argentina está fora dos 5 primeiros. A Isso foi Argentina, uma coisa nesse linda, momento né? não estaria nem mesmo indo para as repescagem para enfrentar o time da Oceania. Estaria o Chile, ganhou a 5ª posição com esses 3 pontos que eram da Bolívia. O Chile Chile tinha perdido o jogo. voltou pra briga, né? O Chile tava meio desacreditado ali, tava fazendo péssimas partidas, não conseguindo vencer. E agora, com esses 3 pontos, o Chile voltou pra briga. Venceu o último jogo contra o Peru em casa, que era fundamental. Mas tinha tomado 3 do Equador fora. E agora joga contra a Colômbia fora de casa, É um que é um jogo- jogo dificílimo também. Um jogo importante pra eles se recuperarem. Tem vários jogos bons nessa rodada também. O Uruguai, que tá na 2ª colocação, um ponto abaixo do Brasil, pega o 3º colocado, o Equador. Também Acho no que o Uruguai centenário, deve ganhar esse jogo. provavelmente. Tem Venezuela e Bolívia também essa rodada. Uhum. Que vamos destacar Esse jogo é aí, ótimo. que Que jogo incrível. começa 9h30 esse jogo. Depois a gente fala dos horários. Vamos É. falar só dos jogos. Nossa, primeiro, porque a reclamação nossa- diária aqui da Comebol. Nossa querida Comebol, de novo, deu uma erradinha. E o Paraguai do Arce, né, que é o treinador da seleção. Do Arce e do atacante, o Dario Lescano. O ex- Artilheiro ainda das o ex-jogador. eliminatórias com... Não, vice? Não, mas... Não, já caiu. É Já o Cavani, caiu. o artilheiro, É o Vidal, o Cavani. segundo, Caicedo, terceiro, o Lescano tá em quarto já, sequei. O Paraguai joga em casa com o Peru. O Paraguai que tem 15 pontos, também 1 ponto só atrás do Chile, que tá na zona de repescagem. E o Arce deu uma cara nova para a seleção. Ele convocou o Lucas Barrios, do Palmeiras, que lesionado foi cortado. Convocou também qual outro centroavante? O Paraguai, que joga no Brasil. Paraguai. Agora... O Romero, do Corinthians? Santa Palmeiras do Cruz. Corinthians, joga no Brasil. Foi convocado. Chico Santa Cruz. Ah, não. Não, Eu errei. esse Eu errei. esse aí já o é Rock, outro. é o Rock Santa Cruz e ele anunciou É. aposentadoria da seleção, inclusive. Ah, mas tá no meio do rock ali, o Chico. Rock. Mas isso é o fim de uma era. É. Isso é Depois de 200 anos isso é aí- motivo pra feriado no Paraguai. O Rock Santa Cruz aposentou da seleção. Não duvido que seja um feriadinho lá. Depois do Gamarra ter aposentado, essa aposentadoria é mais dolorida pra Quanto tempo seleção. faz que ele tá brilhando lá? Muito. Sim, eu Tá. acho. 2006 já era ele. Desde a época lá da 2006 já era pra colonização espanhola, ele deve ter Como o Brasil deve entrar em campo nesse jogo, vocês acham? Com a mesma escalação, Jesus ali na Falso na 9. referência, com o Neymar na esquerda, volta do Paulinho, o time titular. Isso é que eu não entendo. Mas é que sem o Casemiro a gente até pode relevar, né? Mas como o Casemiro não tá cortado, Casemiro, é. Casemiro e o Marcelo de novo, né? Não, Marcelo tá. Marcelo tá. O Errei, Douglas então, Costa só o Casemiro. foi cortado ainda ou não? Ainda não. O Ainda Casemiro, o Douglas Costa ainda não machucou. Não? Ele machucou em todas as convocações até agora, ele machucou. Nessa não, mas Nessa a não. gente tá esperando Ainda a lesão. tem ainda. chance. Banco pra ele? Na volta à seleção? Questionável, né? O meu bolão é que amanhã de noite ele se machuca. É esse o meu bolão. Pelas 7 horas, assim, a gente... Não, 8 pra entrar já no Último Jornal Nacional Antes já. da janta. Último treino. Não, já pra Tropeçando entrar no na- Jornal Nacional já. Tropeçando na É. escada, É. indo pra janta. Queimar, William vai Bonner diz queimar assim- o pé na luz. Ah, Ele é. teve um aí. Teve William um, Bonner teve diz um assim- no Puff que se machucou também, né? Teve. Box de banheiro também. Caiu teve em também. cima da mesa de vidro e... É. Mas Teve um isso também, faz box parte. também se cortou também, tava brincando com a filha. Faz parte. Dizem que era com a filha, mas não sei. Faz parte. O Lurian insinuando coisas aí. não aqui. sei. O Douglas Costa, na minha opinião, deveria ser titular dessa seleção. Também. Mas como que a gente vai mexer em time que tá ganhando, né?
Não se mexe. Renato Augusto, Renato Augusto... e por incrível que pareça, titular inquestionável da Renato- seleção. Renato Augusto que deu entrevista falando sobre a responsabilidade dele na Olimpíadas, de falar no vestiário, dele ser um cara importante e parece mesmo que tem confiança do Tite, né? Não só também com o Micali, mas com o Tite, que ele é um dos caras fortes Ele do dá vestiário. o ritmo pra seleção, pro meio de campo da seleção, principalmente, né? Um jogador ali que joga às vezes de segundo volante, às vezes passa pra armador, Às vezes faz chega essa, na área. faz essa transição entre a defesa e o ataque, né? Eu imaginava que o Fernandinho seria o titular nessa função, mas o Tite escalando o Fernandinho como primeiro volante na ausência do Casemiro, né? Ele coloca o Renato Augusto um pouco à frente e atrás da linha de 3 meias, né? Linha de 3 meses com o Neymar, o Coutinho e William. o William. O William. Um pouco questionável também o William. É o William que no Chelsea caiu um pouco o rendimento. Chelsea. E isso que o Chelsea tá numa boa fase, né? É boa fase por causa do... E como é que tá o nosso Hazard. Oscar? Nossa, os caras tá no banco. Tá no banco? E não foi convocado pra... Ah, mas como é que tu vai convocar os caras? Não tá jogando nada? Vamos fazer, então, o Vamos bolão palpitar? Vamos palpitar pros rapidinho. jogos desta quinta-feira. Falando dos horários, então, o único jogo que vai dar pra ver completo, tirando do Brasil, vai ser Colômbia e Chile, Bom jogo. 6h30, no Metropolitano de Barranquilha. Lurian, palpites? Lembrando que é a volta do Falcão Garcia. Falcão A Garcia que seleção tá arrebentando foi no convocado. Mônaco, né? O campeonato francês tá muito estranho. Tá o Falcão Garcia arrebentando no Mônaco, O o Balotelli. Balotelli arrebentando no Nice. E o PSG em terceiro. Voltou ao normal. A Colômbia vence por 3-1 o Chile, com gol do Falcão Garcia. Gregory Colômbia e Chile. e Chile. Puta merda. Aqui Não, vai isso dar não. 1x0 não pro vai- Chile. não vai 1x0 ser pro isso Chile. aí. 2-1 pra Colômbia. Segundo jogo no Centenário, Uruguai e Equador. Acho que vai ser 1-0 Uruguai Uruguai. com a Arrascaeta convocado. É, exatamente. A esquerda que Vai destruiu. ser 2-0 pro Uruguai. 2 gols do Soares. O Rascaeta foi convocado, então. Acho que vai Mas é ser. Banco do Lodeiro. Banco? Banco do Lodeiro e do Cebola Rodrigues. Ah, então acho que vai ser 1x1, acho. Gol do Eraso ali do Cebola Rodrigues. Equador. Não pode ser do Casares? Esse jogo é às Temos 9 o horas Goiás, da tá noite, jo- então. jogou? O Uruguai e Equador, 9 horas. Às 9h30 tem Paraguai e Peru. Dá pra ver meia horinha de um. Eu acho que dá Vai ser 2-0 para o Paraguai. 1-1. Zebra. Gol do Guerreiro. 6x0. Tem que sempre pro Paraguai. Mas olha só. Tem que sempre ter aquele que Arce- aposta na goleada. Tem que sempre- Arce, ousadia e alegria, então. né? Sim, sim. No mesmo horário, Venezuela e Bolívia, no Monumental del Maturini. Ah, que Del jogão. Maturín. Ah, 3-3. Jogão da rodada. 6-4 pra Bolívia. 3 gols do Moreno 6x4. e 1 do Vaca. Ah, mas os É caras o estão em goleiro. crise, cara. Tu acha que os caras vão fazer Vaca tanto é gol o assim goleiro a da Venezuela? Por isso mesmo. Hã? A Bolívia tem que levar papel higiênico, só pra avisar Pois aqui. é. Nosso lá aviso na diário. Lá na Venezuela não tem Tem que levar papel papel higiênico. higiênico, é. Acho que vai dar 0x0, feio. Brasil e Argentina, então, 21 horas e 45 minutos. Neymar contra Messi vai ser 2-1 pro Brasil. Gol- 4x1 Brasil. Show do Neymar. 3-2 Brasil. Show do Douglas Costa. Todo mundo no confiante. segundo tempo. Rumo ao É. Hexa. É, o Brasil que se vencer vai a 24 pontos. E aí fica praticamente Muito- faltando 3 ou 4 pontos em 7 E aí, rodadas. o Brasil que ainda nesse mês tem Joga- pela joga com o frente Peru. Contra o... Fora de É, o casa. Brasil pega o Peru fora de casa nesse mês. E será que o Peru vai... Não, vamos Não, começar sem com- piada, sem piada. Vamos Antes encerrar das aqui. Vamos piadinhas encerrar. com o Peru, vamos terminar este Peladeiras. Não dá nem pra falar que o Peru vai endurecer o jogo. Não. O Peru vai crescer pra cima do Brasil. Não. Não, senão o Ficamos- Marcel vai encher o saco aqui. Ficamos por aqui então com esse Peladeiros. Peladeiros curtinho hoje, meia horinha de programa. Tipo o Lurian, assim. Olha só, hein? E Ficou estranho isso. É. Valeu, Lurian. valeu, Bruno. Valeu, Gregor. Até a próxima. Até o próximo programa. Não vai ter Inter até lá, então tá tranquilo. Não vai ter? Tranquilo não, o sofrimento continua, né? Mas Gregory, até mais. Até mais. Agradecer a audiência aí. Isso aí. Valeu, galera. Então a gente fica por aqui. Valeu, Marcel. Bernardo também. Ah, aí tu quer que eu agradeça Marcel, Bernardo, todo mundo aí. Yuri. Marcel, Bernardo, todo mundo aí. Yuri. Peladeiros fica por aqui.